Olá, Eli, tudo bem? Oi, Dri, tudo bem e você? Tudo jóia. Já batemos um papão antes de começar para a gente aquecer, né? Pois é, e ó, você de visual novo, Olha só! Nova imagem, nova Adriana, 2021, tá que tá. isso aí. E aí nós estamos Maravilha! também de temporada nova, né, Dri? Exatamente, foi em homenagem a essa temporada nova, porque a gente se deu umas férias aí de gravação, mas então a gente está indo para a sexta temporada, episódio 1, trata de filmes e séries que marcaram as nossas mentes, não é nem vidas aqui, Exatamente. marcaram as nossas mentes. E aí, o primeiro filme que a gente escolheu, porque esse eu dei um palpitinho, né? Sim. Porque normalmente é ela que seleciona o que a gente vai falar, mas esse eu dei um palpite. Foi Rocketman. Então fala um pouquinho do filme, fala como é que você percebeu o filme na hora que você assistiu, e aí eu vou fazendo as intervenções também. Tá bom. Na verdade, esse filme, bom, eu adorei o filme, né? Porque eu amo Elton John, acho ele incrível e gosto de filmes musicais que falam de pessoas que ainda estão vivas. Então, foi muito interessante nesse sentido. Foi em 2019 que ele foi lançado, então ainda tinha. A gente está em 2021 fazendo essa gravação aqui, então tinha, ainda dava para ir no cinema na época. Então eu fui com o meu marido e foi emocionante, porque o filme é muito bonito. Eu não tinha me dado conta do que a Adriana tinha me falado, mas algo dentro de mim tinha mexido, e eu não tinha entendido o porquê do começo e do final do filme, como ele chega e como ele vai embora, daquela É porque o sessão filme de começa exatamente terapia. ele entrando e ele no lugar assim, e Exato, aí passa toda a história desse momento terapêutico dele. exato. É como se ele entra todo montado para uma terapia em grupo e depois ele sai. E é arrepiante. Aí a gente, como a gente começou a fazer essas gravações do 15 Minutes, uma das primeiras coisas que a Adriana falou foi: eu quero falar do Rocketman porque esse filme é sistêmico, ele fala de constelação sistêmica. Eu fiz, é por isso que eu fiquei pensando, porque eu estava enferrujada da constelação, agora eu já manjo um Tá pouco mais, alinhadíssima, né? espiritual o fio inteiro. Então, André, a gente escolheu esse filme porque ele é pura constelação sistêmica. Ele é muito Então, psicológico, exato. e muito sistêmico. Então, eu queria que você falasse das cenas e como que a gente consegue Tá. unir essa parte do cinema com a explicação da constelação, porque fala dessa trajetória dele, né, sei lá, vai da infância até um X ponto da vida dele, e como que ele faz essa conexão. Eu acho lindo assistir filmes e séries, enfim, e olhar a construção do personagem. Então, tanto este episódio quanto o próximo que a gente vai gravar na Uhum, sequência, eu vou falar muito da construção da persona, né? Das características psicológicas, o porquê que isso acontece. E o Elton John mostra muito uma infância com abuso, situações abusivas por parte dos pais, no sentido de acabar com a autoestima dele, sim. fazer ele se sentir um nada, né? Então, a postura dos pais retratada no filme meio que retrata assim. Não sabe nem. É como quase que não percebesse a presença do Elton John. Né? Você sentiu isso? Exatamente. Não é nem que o Elton John incomodava, como se houvesse uma indiferença sistêmica ali. Né? E aí, muito abuso nesse sentido, um abuso emocional, né? É retratado. E eu não sei se vocês sabem, mas a gente cria todas as nossas crenças limitantes até os 6, 7 anos de idade. Então, se Uhum. eu, se eu sou uma criança que viveu abusos emocionais, que eu não consegui me sentir parte de um sistema familiar, eu vou ter resquícios disso para a minha vida, né?
Então, eu sinto um vazio interno, eu sinto uma ausência da figura materna e paterna, é como se eu ficasse oca, né? Porque algo não é preenchido ali. Uhum. Agora, antes de eu falar do desenvolvimento da personalidade do Elton John, eu queria fazer uma observação de coisas que eu acredito. Eu acredito que a gente não nasce em determinadas famílias por acaso. A família que a gente nasce é a família certa para que a nossa alma desenvolva o que ela precisa vir desenvolver. E é lindo ver no Elton John que, apesar de todas essas intempéries que ele passou ao longo da vida, ele conseguiu virar a chave. Uhum. Porque é isso que mostra lá no filme. Então, mas não vou me adiantar. Então, assim, quando eu falo desses abusos emocionais, em nenhum momento eu estou julgando o pai e a mãe. Eu acho que a alma do Elton John precisava exatamente desse tipo de experiência para ele viver o caminho dele nessa vida, né? E é assim que eu vejo cada um de nós, né? Às vezes com destinos mais difíceis e etc. Muito uso de droga. A droga, sistemicamente, tem muito a ver com a ausência paterna. Olha. Então, tem um pano de fundo de ausência paterna absurda. Uma vez eu representei uma alcoólatra e ela estava como se fosse num buraco negro, e a única coisa que ela andava perdida em busca do pai. Então eu tinha a sensação e eu ficava com o olho fechado e andava ao léu na sala, e o meu impulso era encontrar o pai. Então a dinâmica mais comum atrás dos processos de alcoolismo tem a ver com essa ausência paterna. E no filme é retratado. Até outro dia. Muito mais do que a mãe, que é. Sim, a mãe tem uma série de outras dinâmicas que ela gera na gente. Mas entendi. Não, mas para ele a ausência do pai era super relevante, né? Não, e a ausência da mãe também traz uma série de consequências para todo mundo, né? Que a gente olha sistemicamente. Mas é que o Elton John, o filme retrata muito essa caminhada dele no mundo das drogas, né? Como uma fuga, como um olha para mim, como, né? Um preenchimento de um vazio, né? Então, assim, um caminhar para a morte, né? Porque se você abusa absurdamente da droga, você está caminhando para a morte também. Exatamente. Então, é um personagem muito rico para a gente olhar isso. E aí, como é que termina? Então, começa, como ele falou, ele todo paramentado como se fosse um diabo, né? Eu lembro que tinha chifres, alguma coisa assim, uma roupa meio vermelha, laranja, e ele abre num rompante uma porta de provavelmente um instituto de recuperação de drogados, que é o que dá para entender no filme, e entra e senta com toda aquela força e energia dele no meio de uma sessão de terapia. Então, o filme começa assim. Aí aparece toda essa trajetória que eu acabei de contar, situações abusivas, droga e etc. E termina como é quase uma constelação. Então, para quem não conhece constelação, a cena final do Rocketman é uma constelação. É quando ele entra em paz com a vida dele, ele se conecta, e aí dentro do filme foi muito bonito a forma como eles fizeram. É como se eles fossem cada personagem da vida dele, então o pai, a mãe, o sócio que é o compositor das letras, né? Não é sócio. Sim, que é o compositor, né? Dele. Então aparecem todas as pessoas que fizeram parte da vida dele. O parceiro, né? O parceiro. E aí é como se ele se reconectasse com a amorosidade, é como se houvesse um ok, né? Isso faz parte de mim, né? Eu tanto faço que a parte música disso. que encerra, que é I Still Stand, é exatamente isso, né?
eu ainda estou de pé, né? Eu ainda estou aqui. E aí, meu, é incrível. Eu Porque, não prestei assim, atenção na fazer. letra. Agrega aí, vamos lá. Então, É, porque as letras, na verdade, a grande parte, a maioria, todas são compostas pelo parceiro, né? A melodia é do Elton John, com exceção, acho que daquela Your Song, que eu amo aquela música, e acho que essa I Still Stand, acho que foram os dois, mas independente disso, porque é um jogo dos dois, né? Desde sempre, I Still Stand é isso, né? Eu ainda estou de pé. E a música que encerra essa jornada que ele faz é essa. E você sai do cinema e você fala, putz, esse cara é incrível, porque ele ficou desde então sóbrio, né? E até que a hoje. gente sabe até hoje ele está sóbrio, né? E aí você comparando, não tem como não comparar com Bohemian Rhapsody, porque eles foram lançados um pouco um depois do Esse outro, eu mas são chorei filmes que nem uma completamente condenada. diferentes. Porque eles são diferentes, são artistas diferentes, infelizmente a gente sempre compara, e porque eles foram lançados um atrás do outro, o Freddie Mercury é outra pessoa, né? Ele é outro tipo de artista, e ele morreu por doença, enfim. Mas são duas trajetórias completamente diferentes. E é lindo a gente olhar a genialidade por trás disso, né? Então a gente já está Exato. entrando, a gente não tem, né, previsto o Rhapsody aqui, não, né? Só Não, porque a gente pode se dar o luxo de falar um pouquinho. pode. Eu lembro que eu estava num voo, eu não lembro da onde eu estava voltando, e eu comecei a assistir, eu comecei a me emocionar. Eu Eu acho que eu estava chorei voltando do muito. Chile, se eu não me engano, que são umas 3 horas de voo, e o filme tem quase isso, eu acho, é um filme enorme, 2 horas e não sei quanta. Sim. E A eu acho que última eu virei para música minha tem. prima e falei: coloca esse filme, não deixa de assistir esse filme, enquanto a gente está no avião, coloca, nem que você tenha que correr depois para ver o final. Uhum. Mas você tem que assistir. Então, eu nem esperei terminar o filme. Então, esse Rhapsody é maravilhoso e também é uma construção de personalidade e de força que são diferentes, né? Você vê Exato. dois personagens gênios na área, músicos, que marcaram quando eu vi no Rhapsody a construção daquela jogada de interação com o público, que faz Uhum. até hoje. Qual é aquela música? Você Olha que é que boa piada. nisso. É o. We, We will rock é you. Não é o. essa? É o. É essa mesma, We Will Rock You. Que ele faz. Ele É. faz o hey, hey, Cara, hey, e fica e indo e isso voltando. aparece como é que foi criado. Então, existe uma genialidade ali. Eu acho que a característica de personalidade do Fred Mercury era mais sou homossexual e aí, né? E o outro é um processo, foi um processo para ele, são personagens mais tipo assim, extrovertido e introvertido, né? Mas Então, ambos usam Você percebe que os dois usam no palco do brilho, do excesso, enfim. Mas só que o Elton John é um introvertido. ele é um introvertido. É. O Elton John, ele é um introvertido e que se coloca no mundo. Ele é. E por que será que ele usa tanta fantasia? Né? Ele usa muito aqueles óculos. É quando ele veste um óculos diferente, ele está vestindo uma persona diferente, que é para cobrir essas características de introversão. Então, ele Porque, é na verdade, introvertido. ele é um Lady Gaga, né? Porque a Lady Gaga faz isso também. Ela tem Eu não nele uma sei. referência. É verdade. É, Porque ela cantou com ele Your Song, os dois no piano, né? E os dois foram fantasiados, porque ela usa isso. Ela fala: eu sou uma introvertida. Eu uso essa fantasia para me mostrar como uma é. personagem, porque assim eu posso fazer minha canção sem que fiquem olhando para o meu rosto, entendeu? Porque eu tenho É. vergonha. E veste uma persona. E aí a gente só tem mais 30 segundos, aí a gente vai para uma realidade de mundo que a gente também veste as nossas máscaras. Né? A gente estava comentando que eu acabei de fazer a consultoria de imagem, e o processo de Exato. consultoria de imagem, ele não é um processo de você pôr uma máscara, mas de você projetar a sua essência.
E é lindo Você tira, isso, né? Então a gente tira a máscara, né? Então, porque quando me pergunta, Adriana, quem é você? Como é que é a veste da sua alma? Eu virei para minha consultora de imagem e falei, é uma calça cargo e uma camisa dry fit e uma mochila nas costas. Não sou eu isso, Eli? Sim. Sou eu. Então, é isso. E eu acho lindo esse filme do Rocketman, que ele realmente se conecta com quem ele é. Né? Eu acho que essa é a essência, e se conecta e entra em paz com a história dele. Então, é maravilhoso, gente. Se vocês não assistiram, assistam. Assistam. E não precisa ser fã do Elton John. Não precisa mesmo. Mas se for, por favor, né? Muito bem. Eli, terminamos a temporada 6, episódio 1, Rocketman. Amei. Quem quiser assistir, no meu canal, Adriana Vico, e no seu? Eliana Leite. Eliana Leite. É isso aí, gente. Fiquem com Deus. Um beijo enorme. Beijo. Tchau.